Galera, bom dia. O vídeo de hoje é sobre políticas comercial, tá? Se você não tem a regra do jogo bem definido, possivelmente ou você tem muito conflito interno ou você burocratiza demais porque toda decisão precisa passar na mão de alguém, tá bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Pascoal, sou fundador da Onic, primeiro time de vendas por assinatura do Brasil, e a gente está criando um CRM onde o foco total é monitorar o esforço do vendedor. Em breve já vai estar no mercado, tá bom? Então vamos lá, galera. Primeiro ponto aqui da política comercial. Tem alguns problemas nas empresas. Isso é um passo para profissionalização mínimo, tá? Toda empresa existe uma regra do jogo que é jogado. Se essa regra tá boa, tá ruim, se é a melhor forma dessa regra funcionar, isso é outro problema. Como todo processo, isso é uma evolução constante de se olhar o que você definiu, se está adequado para o que o mercado exige hoje, tá? Então, o tema daqui é política comercial. Qual que é o problema de não ter uma política comercial hoje? Se você não tem uma política comercial hoje, você não tem uma regra clara do jogo. E normalmente acontece duas coisas. Eu acho que não é nenhuma nem outra. Normalmente são as duas. Primeiro ponto, sua operação fica lenta. Vamos pensar o seguinte, eu sou vendedor, eu não tenho a regra clara do jogo, até onde eu consigo dar um desconto, até onde eu consigo ir numa negociação, até onde eu consigo dar o frete. O que isso vai acontecer? Eu vou precisar pedir autorização para alguém. E normalmente é uma pessoa que centraliza essa tomada de decisão toda. Qual que é o impacto? O meu cliente, o nosso cliente, o cliente da empresa, está tendo a resposta mais lenta que o mercado. Segundo ponto, quando você não tem uma política comercial clara e é seguida, você normalmente tem tomadas de decisões baseada em feeling, ou se você está num dia bom, ou se você não está num dia bom. Enfim, aí causa muito conflito entre times e conflito de canal de cliente. Se você tem mais de um canal, com certeza a falta de política comercial vai fazer isso para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Beleza, a política comercial é importante. Primeiro ponto, a política comercial ela não burocratiza. A política comercial é ao contrário disso. A ideia é dar mais autonomia e clareza para sua força comercial até onde ela pode chegar, e se tiver um conflito ou algum tema mais sensível, como que vai ser guiado a resolução disso, tá? Eu separei alguns temas que é fundamental você colocar isso em política e tudo mais. Primeira parte aqui, ó, parte financeira, tá bom? O que eu considero a parte financeira? Quais são as condições comerciais que meu vendedor tem autonomia para fazer sozinho? Você escreve a regra do jogo. Talvez é a parcela mínima, talvez é pelo valor, você consegue fazer boleto, Pix, cartão de crédito, enfim, qual que é essa regra do jogo tem que estar claro. Outra regra que dificilmente tá claro e com viés comercial. Esse tema é muito sensível, mas a gente tem que olhar para isso, que o mercado está mudando. Parte de limite de crédito, tá? O que eu vou pedir para o meu cliente que o meu financeiro consiga fazer a análise que ele precisa fazer. Então esse é um tema delicado, porque o financeiro está cuidando do dinheiro dos outros e ele tem que ser o mais cauteloso possível, via de regra, nas empresas. Essa é a orientação para ele, tá? Mas não adianta em alguns mercados eu pedir uma batelada de informação que o cara não vai me passar. Então a gente precisa, talvez ali, o que eu considero uma boa prática é o seguinte: até X mil reais eu topo um risco maior por cliente e eu vou pedir uma documentação mínima. Esse cara vai criando um lastro comigo. Acima disso, realmente eu preciso todo e qualquer informação para me ajudar a tomar uma decisão e blindar a empresa o máximo possível, que a inadimplência não é fácil, tá bom? Outro ponto importante, frete. Frete é um tema que normalmente a gente negligencia, ou seja, qual que é o problema das regras que existe hoje com frete? Frete é um tema mais sensível, um dos temas mais sensíveis no Brasil junto com o imposto, porque tem uma complexidade de entregar se você tem de nível Brasil muito grande. Então tem transportadores e transportadoras, prazos de entrega e etc. Normalmente a gente faz um frete,
gestores, junto com a operação, não se aprofunda muito em entender qual que é o melhor frete para o meu cliente. Isso pode ser um diferencial de mercado, porque quando você tem um frete muito bem definido, negociado, e de alguma forma você consegue embutir ele no seu preço de venda, a percepção do cliente é que ele está ganhando um frete. Isso ajuda a fechar negócio na maioria dos casos. Ninguém quer pagar frete. Ou seja por operação, ou seja porque o cara não tem o volume, ou seja porque normalmente os outros fornecedores não estão na sua rota. Então, você tendo esse frete de algum jeito embutido no seu preço, eu acho que pode ser um diferencial. Se não tiver, deixa a regra clara, tá bom? E atrelado com frete, você tem a precificação. Como que eu faço o meu desconto? Até onde o meu vendedor tem autonomia para poder negociar. E, gente, eu vou abrir um parênteses que eu falo quase todos os vídeos aqui com vocês, que é o seguinte. A gente precisa ter um equilíbrio e um alinhamento entre o ganho da empresa para o ganho do vendedor se ele tem uma variável. Então, quando a gente trata de precificação ou de frete, sim, o vendedor ele precisa ter essa autonomia para fazer essa negociação. E sim, os interesses precisam estar alinhados. Quanto mais a empresa ganha, mais o vendedor ganha. Se ele entender que precisa dar um desconto diferenciado, senão ele não vai pegar a venda e ele vai ganhar menos e a empresa ganhar menos, faz parte do jogo. Então, a precificação na hora de pôr na política, a gente precisa entender claramente se esse processo está bem alinhado, tá? Se os interesses e os gatilhos de ganho entre a empresa e o vendedor faz sentido, os pratinhos estão bem equilibrados, tá bom? E a maioria desses pratinhos estão aqui dentro da política comercial, seja em formato de frete, desconto ou prazo médio de pagamento ali que o vendedor tem autonomia, tá bom? Outro ponto é os incentivos, que eu já comentei bastante, mas precisa rever e estar claro ali os incentivos. Quando tem campanha, isso precisa estar claro. Quais são as regras da campanha, quem que ganha, por que ganha. Isso tem que ser, além da política, isso tem que ser comunicado com clareza, tá bom? E mais um ponto aqui que eu tinha anotado, que assim, para mim é onde poucas empresas têm, porque o meu trabalho aqui na ONI, que normalmente a gente pega uma carteira de cliente nativo para trabalhar, e a gente entende que não existe nenhuma regra de gestão de carteira. Então, eu tenho certeza que toda empresa, porque eu já tive alguns negócios e era assim, quando você vai a fundo na gestão de carteira, você tem muita oportunidade na mesa. Então, a regra mínima de gestão de carteira, pelo menos o que é um cliente ativo, o que é um cliente inativo e como que os outros vendedores têm acesso e oportunidade para vender nesses clientes inativos que não estão tracionando com o vendedor atual. Não faz sentido isso, tá bom? Por qualquer que seja seu negócio, não faz sentido um vendedor ter um cliente na mão onde ele não está tendo resultado. E se você conseguir controlar se ele está tendo esforço, já é um passo importante. Por exemplo, dentro da minha empresa, eu criei um sistema próprio onde eu faço a gestão de carteira mediante ao esforço e o relacionamento do vendedor. Então, eu não olho muito o resultado. Eu estou olhando o nível de relacionamento que eu estou tendo. O nosso sistema hoje ele transcreve 100% das ligações e ali eu vou entendendo quais são os níveis de relacionamento que eu tenho com cada cliente, quais são os canais de comunicação que eu tenho com cada cliente. Porque uma coisa é você mandar uma mensagem e outra coisa é você relacionar via telefone, a visitar o cara, almoçar com o cliente. Então, tem coisas que criam um relacionamento, tem coisas que ajudem muito para fechar negócio. Não sou o cara contra o WhatsApp, pelo contrário, acho que é uma ferramenta fantástica para fechar negócio. Para se manter vivo no relacionamento. Só que o que vai criar o vínculo, o que vai fazer o vendedor entender realmente qual que é a dor da empresa e como ele pode ajudar, é minimamente uma ligação. E, se possível, uma visita com uma frequência que o tete a tete, depois que você visita o cara 1, 2 vezes no ano, o seu relacionamento com ele é outro, tá bom? Então, esses são os pilares principais para a gente ter minimamente uma política. Gente, você já tem essa regra do jogo dentro da sua empresa. Quando você estrutura e põe no papel,
automaticamente você vai refletir em alguns pontos que você fala, porra, poderia evoluir nesse ponto, me ajudaria no negócio como um todo, tá? Problemas de política comercial, principal erro. Você ter isso escrito e não seguir. Então, talvez começa com uma versão bem resumida de coisas que é certeza que vai seguir, cara. Coisa que o vendedor vai olhar e vai falar assim, cara, é isso que eu posso, eu tenho essa autonomia, eu vou seguindo. Tá claro, tá? E a política, quando tem conflito de canal, de cliente, de vendedores, de premiação, que existe muito conflito da área comercial, não entender alguns pontos. E aí, quando não entende, a culpa sempre é de quem se comunica, tá a regra do jogo clara. Então, acho que isso é um início para a profissionalização. Tá bom? Espero que gostem do vídeo. Curte, compartilha com quem você acha que faz sentido e até a próxima. Valeu, um abraço!